Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Vamos dar início ao nosso culto, de adoração ao Senhor, E eu gostaria de pedir ao Jorge que colocasse aqui a parte eu separei para a introdução das escrituras, é a Confissão de New Hampshire, que nós subscrevemos, o ano passado. Todos nós que são membros já há um tempinho assinaram, E eu quis trazer mais para a gente começar a passar isso para os novos membros, Convido todos a lermos. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é perfeito tesouro de instrução celestial. Quem tem Deus como seu autor, salvação como seu fim, e verdade sem qualquer mistura de erro com seu conteúdo. E ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. E por isso e continua sendo, até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã. Só a comunhão espiritual àqueles que se submetem integralmente às Escrituras como suas doutrinas fundamentais, comandarão todos juntos, estando em desacordo. E o supremo padrão pelo qual toda a conduta dos opiniões humanas devem ser julgadas. Amém. A prova bíblica desse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 18. Aí fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, que a gente possa entender o que a confissão de fé quer dizer e tem a prova bíblica. Isso para mim diz muito sobre a nossa fé, aquilo que precisamos ter temor, que é a palavra de Deus, e por isso que estamos juntos, reunidos, Quando o salmista fala que alegremos quando vamos para a casa de Deus, é por esse sentido. Primeiro, comunhão entre os santos, e segundo, porque nós vamos ser ensinados pela palavra de Deus. E como o Guilherme estava aqui na EBD, o aconselhamento de Deus para nós, para nos prepararmos para essa rotina de levar a palavra dele para os irmãos. Eu vou fazer uma oração breve, pedindo pela palavra que foi colocada aqui. Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Ontem à noite estávamos conversando com alguns irmãos e percebemos o quanto precisamos de Ti, Pai. O quanto precisamos dos Teus ensinamentos, das Tuas palavras, do Teu direcionamento, do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, sem Ti, Senhor, vagamos sem rumo, Pai. E somente o Senhor, que nos chamou para estarmos a Teu serviço, é que nos capacita, é que nos orienta, e precisamos, Pai, confiar inteiramente na Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, aqui está a Tua igreja reunida, Senhor. Nós oramos para que o Senhor sustente esses irmãos, que eles possam, Senhor, se agradar com a Tua palavra, com as Tuas verdades, e ter ânimo, Senhor, para levar a Tua palavra àqueles que precisam. Ó Deus, cuida daqueles que estão enfermos. Agradecemos, Pai, pelas melhoras do irmão que retirou o respirador, Senhor. E é nessas horas que, felizmente, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Mas, às vezes, para a gente fica aquela dúvida no fundo do nosso coração. Tira essa dúvida, Senhor, Amém. que temos de Ti, porque não precisamos dessas coisas.
O maior milagre já foi feito, que foi o Aleluia. milagre da cruz, Pai. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler o Salmo 51, do capítulo 51, do versículo 1 ao 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu temor, do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que diz. E é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. A palavra do salmista aqui, né, eu acredito que muitos irmãos já conhecem. Ela fala de arrependimento sincero.
e confissão total dos nossos pecados. Ela também pede transformação interior e santificação, sacrifício de coração quebrantado, a orar por nossos pecados, né, e para que a gente seja transformado por Jesus Cristo, que a gente possa reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador, e só por meio dele seremos salvos, remidos de nossos pecados. E que a gente tenha humildade, Senhor, e temor pela Tua palavra. Humildade para aprender e temor para praticar. Agora a gente vai ter a apresentação das crianças e logo depois a gente vai ter a apresentação do coral da igreja. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus por mais esse dia que o Senhor fez para nós, e nessa oportunidade, queridos, queremos dar graças a Deus por mais um ano que findamos, né? Está aí as portas do novo ano. Hoje demos a última aula da EBD infantil da PIB Montemor. As crianças ouviram sobre o maior presente que recebemos. Depois vocês podem perguntar para elas vão contar o que ouviram hoje. O maior presente é Cristo, nosso amado Salvador. E nós nos alegramos de olhar para cada criança, os irmãos percebam o quanto eles têm crescido, né? Nós louvamos a Deus, e nessa oportunidade que celebramos o Natal, nós podemos dizer que aquele que veio também foi uma criança, e diz a palavra, ele crescia. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa é a nossa oração por cada criança aqui, por cada família representada, que não somente aqui, mas em cada lar, eles possam ouvir, porque diz a palavra, como crerão se não há quem pregue? Então que eles possam ouvir, serem saturados pela palavra, amarem o Senhor de todo o coração. E aqui está parte deste departamento, irmãs que têm se disposto, irmãos, na música, como auxiliares, como professoras, dedicado seu tempo, orado por cada um e se deixado usar como instrumento. Cada um aqui, irmãos, nós sabemos que somos vaso de barro. A excelência do poder é do Senhor. Então, o nosso desejo é só que o Espírito de Deus transborde em nossas vidas e sejam muitos abençoados, a começar por cada um destes pequeninos que estão ao nosso redor, amém? Então, queridos, orem por nós, que possamos continuar firmes no chamado que o Senhor tem para cada um, e orem por cada criança, cada família representada, para que sejam edificados na presença de Deus, amém? Nossa gratidão a cada uma das irmãs. Queridos, que o Senhor continue fortalecendo vocês nessa caminhada. Muito obrigada. E agora as crianças vão cantar, louvar ao Senhor, dizendo que tragam boas notícias, as boas novas de salvação. Nasceu o nosso Salvador. Amém, crianças? Ele já veio. Aleluia.
transmitindo a música em casa para eles poderem cantar lindamente que nem fizeram aqui agora. Agora nós vamos sair para organizar. gostaria de convidar o pastor Fábio, que vai estar fazendo a exposição da palavra. Vamos orar por ele. Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, estamos aqui, Senhor, para te ouvir, para ouvir as tuas verdades. Ó Deus, assim como o Guilherme falou, que o Senhor falou aos teus discípulos e eles ficaram confusos, Senhor. E agora temos o Espírito Santo, que nos chamou para ouvir a tua palavra e que a gente possa ter entendimento, Senhor, dela.
Deus, usa o pastor Fábio. Abençoa ele, abençoa a família dele, Senhor. Que ele possa ser usado tremendamente pelo Espírito Santo. Que ele fale as tuas verdades, que ele fale aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. E que possamos, Senhor, aprender e praticar estas verdades, Senhor. Senhor, quebra os nossos corações, aquebranta-nos, Senhor, para que possamos sair daqui humildes, mais humildes, Senhor, porque o maior rei desta terra, o Jesus Cristo, foi servo. Que possamos ter esse entendimento de sermos servos, ouvindo as tuas palavras e praticando. Ó Deus, eu oro agradecido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Meu Senhor, que nesta oportunidade, nesta manhã, aprova, que seja agradável ao Senhor, que eu seja utilizável em Tuas mãos. Ó Deus, e saiamos daqui edificados para a Tua glória, para a Tua majestade. E o nome do Senhor seja exaltado e nós saímos, ó Deus, ó Pai, mais parecidos com Cristo ou compreendendo melhor a obra de Cristo em nossas vidas. Perdoa as minhas ofensas contra o Senhor, ó Deus, e perdoa as minhas imperfeições que possam impactar na transmissão da palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Estamos continuando a nossa série em Lucas, capítulo 7, versículos 36 de capítulo 7 de Lucas. E vamos avançar até o final do capítulo 7, talvez um pouquinho ali, capítulo 8, até o versículo 3. Abre ali. Até para quebrar um pouquinho o gelo, eu preciso contar uma história. Não se assuste, não se escandalize com a história. Mas conta a história que havia um casal. E este casal, em algum momento da sua vida, eles já não se amavam o suficiente ao ponto do perdão não ser mais algo possível, ou não era viável, ou não acontecia. Eu lembro até hoje, uma vez a Valentina chegou para a gente, ela era muito pequenininha, que na classe dela saiu a notícia que os pais de uma coleguinha dela estavam se separando. E a gente olhou para ela, e ela pegou, olhou assim para baixo, falou assim, eles não se perdoavam mais. Eu não sei se a professora falou isso, mas ela chegou a essa conclusão de que aquele casal não se perdoava mais, é por isso separaram. Mas conta uma história, não é uma história, conta uma história que um casal chegou a um ponto da sua vida que o drama era tão grande que já não conseguiam mais se perdoar. Aí a esposa não suportava mais o marido não suportava mais a esposa, e a esposa, por desgraça do destino, descobriu que aquele homem tinha um apelido que ele não suportava: Piolho. E ela, para ofendê-lo, porque já não tinha mais respeito para com ele, passou a chamá-lo de Piolho. E ele foi ficando enfurecido, e até que um dia, no auge da sua raiva, da sua falta de amor, ele pegou e atirou pela janela. A mulher caiu lá embaixo, e nos seus estertores ela olhou para cima e fez assim. O que tem a ver essa historinha, essa piada antiga, com o que nós vamos ler? Identidade. Identidade talvez seja tudo que você tem. Leiamos então em Lucas, capítulo 7, versículos 36 e diante. Depois daquelas histórias todas que Jesus vem, cura o servo do centurião, ressuscita o filho da viúva de Naim, e depois ele é interrogado pelos discípulos de João a respeito se ele era ele mesmo ou se havia de esperar outro, se a identidade dele era o Cristo de fato. Depois Jesus fala sobre a identidade de João, quem é João. Temos uma história que só Lucas conta. Apenas Lucas, e tão somente Lucas. E talvez é uma das histórias mais belas no Evangelho de Lucas. E diz assim: convidou quem? A Jesus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, olhando para a mulher, mas falando para Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Judeus não são conhecidos por uma boa arquitetura. Aliás, o povo judeu é um povinho, um paizinho desse tamanhozinho lá. Eles não são conhecidos por muita coisa. Hoje, eles são conhecidos por uma tecnologia excepcional, né? Aliás, hoje aconteceu uma tragédia, não sei se você sabe. Hoje, 14 de dezembro de 2025, de hoje até o dia 22, acontece uma festa tradicional entre os judeus chamada Hanukkah. Você sabe o que é isso? Hanukkah é a festa das luzes. Essa festa das luzes, ela não é bíblica, mas ela acontece em comemoração ao que aconteceu no século II antes de Cristo, quando os Macabeus, que é uma família de sacerdotes, conseguiu vencer os Seleucidas. Alguém ouviu falar de Antíoco Epifânio IV? Ele profanou o templo com uma porca sobre o altar, mas os Macabeus resistiram e venceram os Seleucidas. E quando eles conseguiram entrar no templo para fazer a purificação do templo, já estava nos dias de fazer as festas, restava apenas uma pequena botija de azeite para colocar na menorá. Sabe o que é menorá? Aquele candelabro, né, que não pode apagar as suas luzes. O azeite dava para um dia. Para um dia. Só que ele durou 7 dias. E que foi o tempo para eles prepararem o azeite puro com especiarias para este instrumento que tinha lá no templo. E por isso eles comemoram o Hanukkah. Eles têm um candelabro, uma Hanukkah, que tem 8 velas, né, diferente da menorá. Ela tem uma adicional que você acende e ele sai todo dia acendendo uma. Todo dia acende uma, lembrando da providência de Deus, que o azeite não cessou
para manter a luz. Então, por isso que fala que é a festa das luzes, que a luz venceu as trevas. É uma festa bonita, não é cristã, ela é extremamente judaica, só que hoje, na Austrália, enquanto os judeus saíram para uma praia para comemorar o Hanukkah, 2 extremistas islâmicos abriram fogo contra eles. Resultado, até a última vez que eu vi, tinha 10 mortos e 60 feridos. Orem pelo povo judeu. Aliás, orem por Jerusalém. Orem pela paz em Jerusalém. O crescenso da violência contra os judeus, ela é significativa para nós, porque Israel, de alguma forma, ela é a figueira, ela é um relógio, ela é um termômetro do tempo de Deus para nós também. Então, ainda é mistério muita coisa, a gente não estudou muita coisa sobre isso, aqui na igreja pelo menos, mas ore por Israel, ore por Jerusalém, ore pelos judeus para que a luz, as escamas nos seus olhos se abram, eles entendam quem é o Messias, porque em Zacarias fala, né, que chegará o dia em que olharão para ele como unigênito de Deus, a quem transpassaram. Então, um dia eles reconhecerão e proclamarão que Cristo é o Senhor. Mas, enquanto isso, eles são alvos das nossas orações. Amém? E aqui está uma situação bem judaica. A casa judaica daquela época, a casa simples, do povo simples, era um cômodo. Era um cômodo. Até estava conversando com a Débora esses dias, né, que existe algum equívoco sobre o presépio de Natal, né, sobre que nós entendemos como foi o presépio. Em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus foi, né, colocado num estábulo, né? Ele foi colocado numa manjedoura. A manjedoura ela não ficava no estábulo, né? A palavra foi traduzida incorretamente, estrebaria, né? Na verdade, é uma casa que tem um cômodo que você aluga para receber hóspedes. A casa do judeu daquela época era um cômodo. Então, existia uma parte que era cozinha, sala, quarto, tudo que você imaginar. E na outra parte, talvez uma cerca ou uma delimitação, às vezes um degrau, é onde ficavam os animais da família. E na divisória entre o cômodo, a parte da família e a parte dos animais, existia a manjedoura, que era onde os animais comiam e era o acessível para a família colocar os animais, alimento para os animais. Algumas casas eram maiores, outras menores, mas geralmente era essa. E eles tinham o eirado. O eirado tinha uma escada que subia, a escada era por fora, era uma casa plana, teto plano, terra batida em cima lá de madeiras, e às vezes existia um quartinho em cima do eirado, onde eles guardavam ferramentas e outras coisas. É onde eles passavam, às vezes, a noite de verão, estava muito quente, às vezes dormiam lá em cima ou ficavam lá em cima. É onde eles criavam, às vezes, as barracas para fazer, né, uma outra festa, né, que é a festa das cabanas, né, que é por isso que fala que Deus ele habitou com nós, né? A festa das cabanas é uma festa basicamente agrícola e onde eles comemoram a colheita, a provisão de Deus, né? E eles dormem em barracas provisórias nesses dias das festas das cabanas, né? Para quê? Para comemorar o tempo que eles passaram no deserto, habitando em tendas, né? Aquilo que Deus tabernaculou conosco. Então, aponta para essa festa também, e é muito interessante sobre isso. Mas essa era a casa do judeu médio, né? Não é à toa que tem textos na Bíblia que falam, né, que é melhor viver no eirado do que, né, com a mulher que, né, rixosa ou que goteja, porque o homem sumia, ele queria só ficar longe da mulher, ficava lá em cima, né? Então, existem alguns textos que falam sobre isso. Ou quando Jesus fala que está para vir um fim, se estiver lá no eirado, não desça a pegar nada. Tipo assim, seria tão repentino que não dava tempo. Só que o eirado e o quartinho que tinha em cima, muitas vezes eles alugavam para alguém e a escada ficava por fora, então a pessoa tinha acesso. Mas nesse caso do Natal, né, eles foram hospedados dentro de uma casa. Tanto é que, se você assistiu aquele filminho, é lindo o filme, né? Que é a estrela de Belém, do burrinho lá, e Maria está para dar à luz no meio do caminho, ela briga com José e não vê a hora de chegar. Não, já estando lá em Belém, aconteceu, dividem-se os dias de Maria, aí sim Jesus nasceu
né? E foi colocado, enquanto ele estava naquela casa, não tinha onde pôr, não tinha um berço, pôs na manjedoura. Mas pensa, é o rei do universo, o criador de todas as coisas, está deitado numa manjedoura. Mas é oportuno, porque Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu dos céus, né? Na manjedoura você põe o quê? Alimento para os animais. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, não para os animais, mas para nós. Mas, pois bem, estamos aqui nessa casa. Só que a casa de Simão, Simão era um fariseu, ele era abastado. A casa dos abastados era de um pouco diferente, né? Continuava tendo cômodos, mas eles eram cômodos individuais pequenos. Tinha os quartos, a cozinha. A cozinha geralmente não tinha um cômodo à parte, né? Mas tinha um pátio. A casa do rico geralmente tinha um pátio para onde todas as portas se abriam e era oportuno, porque esse pátio, no verão, era muito interessante. E ali que se fazia comida e ali que se fazia as ceias, as refeições. Simão, muito provavelmente, tinha uma casa um pouco mais abastada e era nesse pátio onde ele fez essa ceia para Jesus. Só que algo interessante no Israel daquela época é que eles não tinham celular, não tinham Instagram, não tinham Twitter, não tinham X, né? Então eles não ficavam vendo Reels, né, de Instagram. O esporte favorito do judeu pobre era assistir o rico comer. Então, os pátios eles eram abertos para as ruas e era aceitável e era comum que durante banquetes dos abastados, os pobres, eles vinham e entravam nesse pátio e ficavam à volta da mesa dos ricos por dois motivos. Para ouvir as conversas, é um povo extremamente social, tudo se dava na base da sociabilidade e também caso sobrasse alguma coisa, ele tinha acesso a alguma comida, porque os ricos comiam carnes, os pobres comiam cereais. Também era assim naquela época. E não é diferente aqui na casa de Simão. Simão, ele é um fariseu. Não temos nada contra esse camarada, não sabemos se ele é convertido ou não, se ele foi alcançado pela pregação do evangelho ou não, o texto não fala sobre isso, mas acontece que Simão convida Jesus para um banquete em sua casa. Assim como aconteceu num capítulo anterior, aí, capítulo 5, se não me engano, que tem um outro que é um coletor de impostos que chama Jesus para comer na sua casa, e ali os intrusos não são os pobres, os intrusos ali são justamente os fariseus, que começam a criticar que Jesus é um que come com os pecadores, porque os coletores de impostos eram considerados pecadores, e os fariseus e escribas vão lá, acessam a casa de Levi e ficam ali criticando o fato de Jesus estar se assentado e comendo com pecadores. Agora aqui é o contrário. Aqui Jesus está na casa de um fariseu. E muito provavelmente, assim como aconteceu com Levi, qual que era o público chamado para o banquete que lá eram outros coletores de impostos. Era o pessoal com quem Levi estava acostumado, eram seus amigos, eram as pessoas que o aceitavam socialmente. Por isso que os fariseus falam que Jesus era aquele que comia com pecadores. Só que aqui é inverso. Aqui está Simão, que é um fariseu, e quais são os amigos de Simão, fariseu? São outros fariseus, são escribas, é gente da linhagem sacerdotal, é gente desse tipo de prática, desse tipo de crença. Então, os que estavam, assentados, por assim dizer, à mesa de Simão, eram outros que faziam ou acreditavam igual a ele. E os intrusos são justamente os pobres, os rejeitados por este povo. E eles estavam ali à volta. E é muito interessante, nós temos que entender um pouco mais. A mesa da ceia, geralmente ela era baixa. Era uma mesa muito baixinha. É nível do chão, praticamente. E os convivas, os convidados, os mais abastados, eles tinham divãs ou almofadas que eles colocavam à volta dessa mesa baixinha, e os convidados praticamente se deitavam no chão, se apoiavam no seu cotovelo esquerdo e deixando a mão direita livre para acessar os alimentos. Só que ele ficava deitado, as suas pernas aqui para trás, aqui.
Por isso você fala assim, mas como é que essa mulher conseguiu acessar os pés de Jesus? Ela entrou debaixo da mesa? Não, não tinha mesa como nós conhecíamos. Aliás, só uma curiosidade. Quando você pensa em termos de eirado, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, construiu uma cabaninha, um puxadinho, e alguns começaram a construir uma coisa maior. Chegou um tempo que as casas começaram a ser assobradadas, tinha sobrado em cima. E a este nome, desse quarto em cima, dava o nome de cenáculo. É aí que vem daquela história que Jesus se reuniu com seus discípulos para a última ceia no cenáculo, porque alugou em cima de uma casa um espaço para essa ceia. Era um cenáculo. Existiam diversos cenáculos. Esse era um cenáculo, né? Nós estamos na casa de Simão e acontece algo inusitado na casa de Simão. Jesus está deitado ali junto com os outros convidados, muito provavelmente escribas e fariseus. E dessa multidão, ou dessa quantidade de gente que conseguiu acessar a casa de Simão, está ali no pátio, entra uma mulher que Lucas não nos dá nome, não temos muitas referências sobre ela, e essa mulher, ela é o que faz a história ser totalmente diferente. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Essa mulher, em algum momento, as notícias sobre Jesus corriam muito fácil. Nós não sabemos se essa mulher esteve com Jesus antes. Os estudiosos dizem que muito provavelmente em algum momento em que Jesus prega ou executa os seus milagres, ou acontece, esta mulher estava lá. E essa mulher é tocada pela pregação do Evangelho. E essa mulher é transformada. E chega um momento que essa mulher descobre onde está Jesus. E ela precisa estar com ele. Identidade. Pelo que você é conhecido? Agora a pergunta eu volto para você. Espero que não seja piolho, tá? E se for, espero que essa mulher não chame de piolho e nem você jogue ela pela janela se você for chamar de piolho. Mas pelo que você é conhecido? Quem é você? Ah, Fábio, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou arquiteto. Não, isso não te define. Isso não te define. Aliás, nem o seu nome te define. Eu me chamo Fábio. Uma vez no meu trabalho, numa sala, haviam 4 pessoas, os 4 chamavam Fábio. Alguém chamou Fábio, todo mundo olhou. Eu falei, como pode? No meu grupo, nós somos um grupo de 11, tinha 3 Fábios. O que mais tem naquela refinaria é Fábio. É uma praga. Deus misericórdia. Meu pai falou que deu esse nome para mim porque tinha pouco no mundo. Eu acho que todos os pais na época pensaram a mesma coisa. Quem é você? O que te define? Qual é o nome pelo qual você é conhecido? Como te chamam quando você não está presente? E as etiquetas de boas maneiras impedem que as pessoas que assim se dirijam a você. Porque tem 2 nomes que nós somos conhecidos. Tem o nome das boas maneiras. Não é Fernando? Ó, Fernando, ó, Fábio. Mas vira as costas. Não tem uma piadinha que fala que os 4 amigos estão andando juntos e conforme cada um vai saindo assim, aí começa a falar mal do que saiu. Aí quando chega 2 juntos, os últimos assim, ainda você, você não vai para sua casa? Eu falei, não, eu não, eu vou com você. Eu falei, por que você vai comigo? Você mora aqui? Eu falei, não, eu vou com você, que você vai ficar pensando mal de mim. Ué, já vimos falando mal todo mundo, chegou um ponto, só sobrou nós 2. Se você sair sozinho, você está falando, pensando mal de mim. Como te chamam? Se mesmo estando presente, a despeito de todas as regras sociais e boas maneiras, te tratam igual essa mulher, perdendo todo o respeito, chamando o marido de piolho. Quem é você na fila do pão? Você já ganhou algum apelido? No meu trabalho é um barato. Vêm as empresas terceirizadas fazer os trabalhos. Tem azeitona, tem costelinha, couro seco. Eu falei, rapaz, eu chego para eles assim, mas qual o seu nome? É azeitona. Eu falei, e eu querendo respeitar, eu falei, não, ele se chama por azeitona. Na bolsa dele está escrito azeitona. Ele parece uma azeitona. Aí fica difícil, né? Você gostava desse apelido?
Por qual motivo você tinha ele? A identidade é algo muito importante. Aliás, este é o grande problema da inveja. Se você parar e pensar e começar a olhar, por exemplo, os 10 mandamentos, o último mandamento que fala: não cobiceis, né, a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem o servo do próximo, nada do próximo, não tem a ver com coisas. A inveja, o problema dela, tem a ver com o ser. O problema do invejoso é que ele inveja o outro. Ele quer ser o outro. Esse é o problema da inveja. Nem ele percebe que ao desejar a mulher ou os bens do outro, ele quer ser o outro. Ele não deseja necessariamente os objetos, as coisas. Ele quer ser o outro. Aliás, o senso de identidade, ele pode ser muito forte e pode ser destrutivo e avassalador. Quantas famílias você já encontrou em que o senso de identidade, por exemplo, da mãe, é algo tão forte que a filha não consegue ser? Porque a mãe precisa tanto de afirmação que os seus filhos ficam em segundo plano. Ou o pai se impõe na família de tal maneira que ali mais ninguém é. E se um filho, ou uma esposa, ou um marido, ele tem uma dificuldade com a sua própria identidade, de saber quem ele é, de autoafirmação, é uma tragédia. Muitas vezes nós encontramos pessoas marcadas, feridas, por conta do outro. E esta história aqui em Lucas, ela tem a ver com identidade. Duas pessoas, duas identidades. Você percebe o nome desta mulher? Qual é o nome dela? Para a sociedade, qual que é o nome dela? Pecadora. Qual que é a identidade dessa mulher naquela sociedade? Pecadora. Lucas, ele é muito interessante, ele é um gentleman, porque ele não define o pecado dessa mulher. Ele coloca em termos que fica algo oculto, é igual o sujeito oculto, mas você sabe do que está tratando. Você sabe do que ele está falando. Naquela sociedade, se você fosse cobrador de impostos, se você fosse agente alfandegário, se você fosse curtidor de couro, você era considerado impuro cerimonialmente. Aí os fariseus te davam um apelido por você ser impuro cerimonialmente. Sabe qual que era o apelido? Pecador. Sem necessariamente você cometer algum pecado mais grave. Não é à toa que no capítulo 5, lá atrás, os fariseus chamam Jesus daquele que come com pecadores. Quem estavam ali? Os cobradores de impostos. Mas sabe qual é o problema dessa mulher? Se ela fosse cobradora de impostos, não seria. Curtidora de couro ou qualquer outra coisa, o texto falaria que ela era ela. Então ela é definida simplesmente como pecadora. Por quê? Porque a sua impureza não é em termos cerimoniais da sua profissão. A profissão dela não a definia. Essa mulher é o quê? Pecadora, mas prostituta. Nós temos medo das palavras. Essa era uma mulher da vida. E muito provavelmente nem de luxo ela era da rua. Todos a conheciam como a pecadora. Imagina a alma desta mulher. Se ela fez por escolhas ou se ela chegou a essa condição, não sabemos como ela chegou. Inclusive, o que ela carregava era um vaso de alabastro. Vaso de alabastro é uma espécie de mármore muito macio, é uma pedra.
mas é muito macio. Então, é fácil de escavar e fazer um vaso com isso. Então, um frasco de perfume, eles faziam, era muito comum fazer frasco de perfume de alabastro, ele era caro. Tinha 3 tipos de alabastro. Tinha o branco, que era o mais puro, tinha o amarelo, mas tinha o vermelho, que tinha certas impurezas. Não fala que tipo era isso aqui, mas era caro. Mais caro ainda era o que tinha dentro desse vaso, desse pequeno frasco. Fala que era bálsamo. Bálsamo é a essência de uma planta muito cara. Muito cara. Imagina um perfume caro. É mais caro que isso. E muito provavelmente, essa mulher tinha acesso a algo desse valor por conta dos recursos que ela conquistou com o seu trabalho. Para os entendedores, né? É o OnlyFans da época. Mas algumas coisas acontecem quando essa mulher chega no pátio da casa de Simão. Essa mulher, em algum momento, ela foi confrontada pessoalmente ou não por Jesus, mas por suas palavras. Alguma transformação se deu na vida dessa mulher. E algo moveu o seu interior, moveu sua vida. E ela precisava desesperadamente ver Jesus. E quando ela descobre que ele está no pátio da casa de Simão, antes mesmo de começar a refeição, ela entra e se coloca onde estão os pés de Jesus. Essa mulher traz um vaso com bálsamo, porque muito provavelmente essa mulher, a sua intenção era ungir a cabeça de Jesus. Porque ungir a cabeça era um sinal de elevada honra. E ela trouxe o que tinha de mais caro para lhe oferecer. Só que essa mulher chega, Jesus está meio que deitado, e as emoções, ela não pode conter suas emoções. E ao se debruçar sobre os pés de Jesus, a única coisa que ela consegue fazer é chorar copiosamente. Ela não exprime nenhuma palavra, ela não consegue, então ela simplesmente chora e chora e chora. Não sabemos, é uma mistura talvez de sua vida pregressa com a gratidão, é uma mistura de emoções. E essa mulher chora copiosamente ao ponto de encharcar os pés de Jesus, porque ela está se debruçada sobre eles e não tem uma toalha à mão. E a única coisa que ela tem são os seus cabelos, e com os seus cabelos ela começa a esfregar nos pés de Jesus para tirar as lágrimas dos pés de Jesus. E ao mesmo tempo ela começa a derramar o bálsamo nos pés de Jesus. E chorando, é uma mistura de choro, de lágrimas, de cabelo esfregando e bálsamo. Talvez não haja filme de Hollywood que possa expressar a emoção deste momento lá, e não há pregador que talvez consiga colocar isso para fora. Algumas coisas começaram a acontecer, então. Ela se tornou o centro da atenção daquele banquete. Ao ver isto, versículo 39, o fariseu Simão, que o convidara, disse consigo, ele nem expressa em palavra, ele diz consigo mesmo, se este fora profeta, ou seja, se Jesus de fato fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora, bem saberia a identidade dessa miserável. Jesus, sem olhar para a mulher ainda, dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Nem parece que estava pensando aquilo, né? Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários.
Só para você ter uma noção do quanto isso é dinheiro, 1 denário era o salário de um dia de trabalho, e bem pago. Então, na conta de Jesus, um devedor devia 500 dias de trabalho. Considera que os sábados eles não trabalhavam, você tem uma noção de quanto tempo esse cara devia para esse credor. O outro 50, já era muito dinheiro. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão entendeu a pergunta. A espada entrou no coração de Simão e Jesus ainda torce a espada para ver o zóio virar. Só que ele tem que dar uma resposta. Simão engolindo em seco, imagino eu, porque a Bíblia diz que ele responde com esta palavra: suponho. Tipo, não quero dar o braço a torcer, porque eu entendi o ponto, Jesus, eu entendi. Só que agora ficou feio, eu preciso responder. Suponho que aquele a quem mais perdoou, Jesus nem deixa de terminar. Julgaste bem. Julgaste bem. E aí que é interessante, Jesus olhando para a mulher, mas falando com Simão. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Aqui entra mais um entendimento sobre a cultura judaica da época. Os convidados de um banquete tomavam banho em suas casas. Só que eles andavam de sandália para um chão poeirento. E fazia parte de um ritual, não só de higiene, mas também um ritual cerimonial religioso, lavar os pés. Que simbolizava lavar os caminhos pelos quais você andou. Então, o bom anfitrião, ele tinha ali servos com bacias, com água e toalha, e assim que os convidados chegavam, desatava-lhes as sandálias dos pés e lavavam-lhes os pés antes deles se assentarem ou se debruçarem à mesa. Não é à toa que João Batista diz que eis vem aí alguém que eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. Então era um hábito comum. E Simão não providenciou isso para Jesus. Simão não fez essa cortesia com Jesus. Se Simão ele está equivocado na sua fé, ou se ele queria ofender de fato Jesus, ou desprezar ou menosprezar Jesus diante dos seus convidados, não sabemos. Aliás, é uma discussão teológica. Eu quero crer que não. Que Jesus não foi intencionalmente desprezado por Simão. Mas Simão, ele tinha uma plateia de outros convidados que ele tinha que... E agora? E agora? Eu creio em Jesus, mas o que eu faço com Jesus aqui? Porque Jesus não é unanimidade diante desses. Não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Aqui vai mais uma coisa sobre a cultura judaica da época. Uma mulher casada soltar os cabelos em público era motivo de divórcio. Uma mulher casada não mantinha os seus cabelos soltos em público. Era motivo de divórcio aceitável diante dos rabinos da época. Essa mulher, em algum momento, ela solta os seus cabelos, era um escândalo. Aquilo era um escândalo em todos os sentidos pensáveis e imagináveis. Não me deste ósculo. Porque se você não podia, talvez não desse água, não desse mais nada, não desse toalha, não desse nada. Mas ósculo tinha que dar. Isso você não tinha como. Os homens beijavam o rosto dos outros homens, sim. Lá beijava. Porque o ósculo dizia para o hóspede, para quem estivesse vendo, assim, olha, eu te aceito.
eu te reconheço, eu te afirmo perante as pessoas que aqui estão. É isso que significava o ósculo. Não é à toa que Paulo mandava ósculo santo nas suas cartas para os seus leitores. E Jesus fala, não me deste ósculo. Porém, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. E era um óleo perfumado, às vezes. Você quer um óleo azeite, é barato. Mas era simplesmente para refrescar ou ajeitar os cabelos e dar um perfume. Não era obrigatório, mas era de extrema cortesia e de honra. Era dizer, este convidado é honrado. Eu o respeito. Ele é exaltado perante os outros. Mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Na verdade, Jesus está fazendo uma ironia com Simão aqui. Os pecados dessa mulher não foram perdoados porque ela está ali lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com cabelo e beijando e derramando bálsamo. Não é por causa disso. Mas Jesus está fazendo ironia com Simão. Perdoados lhe são os seus muitos pecados. Não é isso que você pensou, Simão? Não é disso que você chamou ela de pecadora? Não é por causa disso, não é por esse nome que você a conhece, você a identifica? Então, os seus muitos pecados estão perdoados, Simão. É disso que está falando? Porque ela muito amou. Simão, em comparação com você, que talvez você olhe para si mesmo e diga, eu sou pecadorzinho, eu sou um religioso muito bom, não tenho pecados. Então, na sua visão, você foi pouco perdoado, Simão. Mas na sua visão, ela tem muitos pecados. Então, comparativamente aos dois, ela devia 500 denários e eu lhe perdoei. E você é aquele que devia 50, mas pouco amou, porque pouco foi perdoado, porém ela muito amou. Ela faz tudo isso porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você consegue perceber isso em igrejas limítrofes? O que é uma igreja limítrofe? Vai em bairros como da Rua Aurora, em São Paulo. Vai em lugares como o bairro da Luz, em São Paulo, em que os prostíbulos são ali a céu aberto e muitas pessoas nas igrejas que estão ali tentando, pregar o evangelho, pessoas se convertem. Ali, gente, é gente que saiu da miséria, saiu da fossa deste mundo e compreendeu que o evangelho é para elas, que o Senhor salvou, os redimiu. Você vai entender o que é muito amar. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Aí os escribas e fariseus em volta, o que estavam com ele à mesa, começaram a dizer, quem é este que até perdoa pecados? Jesus faz uma coisa com esta mulher. O tempo verbal que ele usa é o tempo perfeito. E o tempo perfeito, ele tem uma característica, ele implica num estado de ser. Identidade. O que Jesus diz para Simão e para essa mulher é, você não é mais pecadora. Você é chamada perdoada. O seu passado não importa. Porque hoje você é perdoada. Não é que foram perdoados seus pecados. Você é perdoada. Deixa eu explicar uma coisa sobre o que é identidade, é a mudança de identidade. Imagine uma criança numa escola. Por tragédia do destino, essa criança perde os seus pais em algum acidente. Não é raro. O que essa criança tem socialmente perante os seus colegas?
vergonha. E essa vergonha, ela não está relacionada ao que ela não tem, pai e mãe. Essa vergonha, nas festas escolares, em que ela vê os seus coleguinhas sendo abraçados pelos seus pais e suas mães, é por aquilo que ela deixou de ser e por aquilo que ela se tornou. Porque ela não é mais filho, ela é órfã. Mudou a identidade. A nossa vergonha social não tem a ver com aquilo que temos. Tem a ver com aquilo que somos. Eu lembro que eu tinha 8 anos. Eu estudava naquele escola estadual, 1º e 2º grau, Dom Jaime de Barros Câmara, em Sumaré. A gente ia sozinho, a gente ia a pé. E tinha uma época que tinha um jaleco. Vocês lembram? Eu sou bem velho, gente. Você já estudou que tinha jaleco, com a estampa da escola no bolso? Tinha até aquela alcinha atrás, né? De abotoar, um jalequinho, né? Eu tinha aquilo. Em algum momento a escola mudou, não era mais jaleco, agora era camiseta. Adivinha? Meus pais não tinham condições de me comprar camiseta. Eu continuava indo de jaleco. Eu tinha uma vergonha da pega. Por quê? Por causa do jaleco? Não. Porque eu não tinha camiseta? Não. Por quê? Porque eu era pobre. Porque a minha identidade, as pessoas olhavam para mim e falavam, o Fábio é pobre, ao ponto de não poder comprar uma camiseta. Ele não tem camiseta. Por que ele não tem camiseta? Porque ele é pobre. A minha vergonha social tinha a ver com a identidade que eu tinha perante os meus colegas, que era a pobreza. Deus me curou. Não que eu seja rico, sou rico em Cristo. Mas o que mudou nessa mulher? Ela mudou de pecadora para perdoada. Jesus está falando para ela e para a sociedade em volta. Simão, aquela alcunha que você disse dela agora há pouco, não vale mais. Porque essa não é mais a identidade dela. E Jesus, não só isso, ele ainda fala para ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não foram os seus atos de louvor, não foi a sua adoração, as suas lágrimas, o seu cabelo, o seu bálsamo, não foi nada disso, mas é a tua fé quem te salvou. E aqui de novo Jesus usa o verbo perfeito, no seu tempo verbal perfeito. Ela é salva. A identidade dela é de uma pessoa salva. Não é alguém que está almejando, esperando, tentando. Não, ela é salva, perdoada. Então, na manhã de hoje, 14 de dezembro de 2025, aproximando-se do Natal, nós estamos diante do evento, ou lembrar do evento, daquele que é o único capaz de mudar a nossa identidade. Só que, diante do Senhor, que nós possamos pôr quem nós somos diante dEle, porque nós convivemos com outras pessoas pelas quais Jesus também morreu. Pessoas às quais Jesus já falou para elas também que eu mudei a sua identidade. Porque eu não preciso impor a estas pessoas a sua dívida, sendo dívidas que já são perdoadas, por alcunhas que já foram transformadas e mudadas. Jesus está falando para Simão, Simão, você também é perdoado, Simão. Você acha que é pouquinho, e por isso você quer menosprezar essa mulher. Mas é tanto quanto, Simão. Só muda a natureza do pecado, é tão pecado quanto. Se ele é pequenininho, grandão, se é da vida inteira, uma vez só, ele te afasta de Deus. Porque nós nascemos pecadores. A sua dívida é tão grande quanto, Simão. E aqui, quando nós olhamos uns para os outros e nós queremos apontar o dedo de acusação, nós temos que lembrar que antes a nossa alcunha era pecador. Agora o Senhor vem e nos afirma, perdoado. Você é perdoado. Não é que você está perdoado. O estar pode mudar de posição.
Você é perdoado. Você é salvo. Amém? O que acontece interessante depois, versículo capítulo 8 continua mais um pouquinho e fala: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aliás, durante muito tempo na igreja, a história da igreja queriam afirmar que esta mulher seria Maria Madalena. Só que em nenhum momento dos evangelhos diz que Maria Madalena era prostituta. Ela é endemoniada. Então essa mulher continua sendo anônima para nós. E nossa única informação que nós temos, que é o que Jesus afirma a respeito dela: perdoada, salvo, que é o que importa. É muito interessante que numa sociedade de uma época em que mulheres, só de tirar o cabelo em público era motivo de divórcio, muitas andavam com Jesus. Os serviam os discípulos com os seus bens, o que elas pudessem fazer. Porque elas foram amadas, elas foram perdoadas, elas muito amavam. Aliás, é uma coisa interessante que mulher ela tem uma facilidade muito grande de demonstrar amor. O homem já é meio turrão, né? O homem é tudo Simão. Né? Tudo Simão. Não é à toa que aquele lá foi chamado de piolho. Né? Mas que você lembre daquilo que Cristo fez por você e afirmou a seu respeito. Ame. Ame o Senhor. Ame com tudo que você tem. Deleite-se no Senhor. Apegue-se a Ele. Porque Ele é tudo que você tem. Ele é aquele, de novo eu vou falar, que você vai entrar nessa festa, nas bodas do Cordeiro, com as vestes dele não são suas. Não é porque você beijou o seu pé, você chorou no seu pé, enxugou com o seu cabelo, derramou bálsamo caro. Não é isso que te vai fazer entrar. Não é porque você canta bem, toca bem, porque você serve bem, você limpa bem, porque você faz isso bem. Nada disso vai te levar ou aproximar um tiquinho que seja do reino de Deus. Ela amou porque foi perdoada. Ela adorou porque foi perdoada. Ela amou Cristo porque Ele mudou a sua condição, a sua identidade. Ela adorou o Senhor porque houve uma transformação no seu ser. O que ela era deixou de ser e ela é outra coisa e não mais uma pecadora. Amém? Senhor, te louvamos pela tua graça, a bondade do Senhor sobre nossas vidas. Conduz-nos diante do Senhor no final desse dia. E o nome do Senhor seja glorificado em cada ato que viermos fazer. Mas sejam atos de amor por pessoas cujas identidades foram transformadas pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz e ali no jardim de Getsêmani. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.